الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Estava a ser narrada a biografia do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Nos sermões anteriores foi mencionado o amor de Deus e vou explicar mais a este respeito hoje. A forma de adoração do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e a sua beleza foram descritas algumas vezes e ainda hoje no contexto dos hadiths e de forma semelhante também algumas referências de verdadeiros servos do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam neste assunto serão apresentadas. É narrado que Hazrat Huzaifa Radhiyallahu diz: rezei ao lado do santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam numa noite. Pensei que ia fazer ruku após recitar 100 versículos, mas ele continuou em frente. Depois pensei que ia fazer ruku após terminar toda a sura, mas continuou em frente. E depois pensei que ia fazer ruku, mas começou a Surat Nisa e recitou a. Depois começou a lembrar. Ele diz e leu. Ele costumava ler de forma muito lenta. Quando passava por um versículo em que havia tasbih, ele glorificava Allah. Quando passava por um versículo de uma pergunta, fazia uma pergunta. Quando passava por um versículo em que se mencionava que se devia procurar refúgio em Allah, procurava refúgio. Depois curvou-se e disse: Subhana Rabbiyal Azim, glória ao meu Senhor, o mais grande. E a sua ruku foi igual a seu qiyam. Foi um ruku muito longa. Depois disso, Sami Allahu liman hamida. Allah ouviu aquele que o louvou. Depois ficou muito tempo, igual ao seu ruku. Depois prostrou-se e disse: Subhana Rabbiyal Ala, glória a ti, meu Senhor, o Altíssimo. E a sua prostração foi perto do tempo do seu qiyam. Era esta a forma como realizava as suas orações voluntárias, como um companheiro observou em certa ocasião. Hazrat Aisha Radhiyallahu Ta'ala anha narra que numa noite o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam recitou um único versículo do Alcorão, ou seja, após a Surat Fatiha, recitou o mesmo versículo repetidamente nas suas orações. Existe uma tradição de um companheiro de que recitava muitas suras longas. Aqui está que ele permaneceu num único versículo durante muito tempo, e quanto tempo durou o seu qiyam. Já mencionei em sermões anteriores que costumava haver um qiyam, ruku e prostrações tão longas e que ninguém pode imaginar sua beleza. De forma semelhante, Abu Zar narrou que o santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam levantou-se para adorar e recitou este versículo repetidamente até de manhã. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Se os castigares, eles são teus servos. Se os perdoares, tu és todo-poderoso, todo-sábio. Por causa do amor por Allah que tinha no seu coração, de simpatia pela criação de Allah, ele rezou pedindo perdão para que Allah não o castigasse. Pois esta oração também foi ensinada por Allah. Hazrat Aisha Radhiyallahu narra que ocorreu um eclipse solar durante o tempo do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam levantou-se para oferecer oração. Ficou a pé durante muito tempo. Era a oração do eclipse. Depois curvou-se e inclinou-se durante muito tempo. Depois levantou a cabeça e ficou de pé durante muito tempo, e foi mais curto do que o primeiro tempo em que estava de pé. Depois curvou-se e inclinou-se por um longo tempo, que foi mais curto do que o primeiro ruku. Depois prostrou-se, depois levantou-se e ficou de pé durante muito tempo, e esse tempo foi mais curto do que a primeira vez em que ficou de pé. Depois inclinou-se e fez um longo ruku, que foi mais curto do que o primeiro ruku. Depois levantou a cabeça, levantou-se e fez um longo qiyam, que foi mais curto do que o primeiro qiyam. Depois curvou-se novamente.
e alongou o seu ruku, e era mais curto que o primeiro ruku. Depois postou-se. Então o profeta sallallahu terminou a sua oração e o sol nasceu. E dirigiu-se ao povo. Ele disse: louvou a Allah. Depois disse: o sol e a lua estão entre os símbolos de Allah e não estão eclipsados para a morte e o nascimento de alguém. Por isso, quando os virdes, glorificai a Deus, invocai-o, cumpri a oração e dai caridade. E disse: ó povo de Muhammad, não há ninguém mais zeloso do que Allah quando o seu servo, homem ou mulher, comete adultério. Este é um aviso e uma admoestação muito comovente, que não se entregam aos pecados, nem provocam a ira de Allah. Procurem a misericórdia de Deus e evitem provocar sua ira. Então diz o povo de Muhammad: por Allah, se soubesses o que eu sei, chorarias muito e rias pouco. Depois diz: ouça, já transmiti isto. Ou seja, a mensagem foi-lhe transmitida. Depois chamou a atenção para a importância de se voltar para Deus, adorá-lo, prostrar-se diante dele e diz: nele está a vossa sobrevivência, nele está a vossa vida. E se conhecessem a profundidade destas coisas como eu conheço, parariam de rir e chorariam mais e orariam a Deus. Por isso, salientou que também devemos prestar muita atenção às orações e desenvolver uma relação especial com Allah. Existe uma tradução sobre súplicas no campo de batalha. Hazrat Abdullah bin Abbas Hazrat Umar me diz que no dia de Badr, o profeta sallam viu os politeístas, eram 1000 e os seus companheiros 319. O profeta sallam virou-se para Aquila, depois estendeu as mãos e clamou ao seu Senhor em voz alta: ó Allah, cumpre o que me prometeste. Ó Allah, dá-me o que me prometeste. Ó Allah, se destruíres este grupo de muçulmanos, não serás adorado na terra. Estendendo as mãos em direção à Qibla, continuou a chamar o seu Senhor em voz alta, até o manto lhe cair dos ombros. Ou seja, o seu corpo também tremia de tanto chorar e rezar. Por isso, o lençol também caiu. Nessa altura, Hazrat Abu Bakr aproximou-se, pegou no seu manto e colocou-o nos ombros. Depois agarrou-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: ó profeta, a oração ao seu Senhor é suficiente para si. Ele certamente cumprirá as promessas que lhe foram feitas, sobre as quais Allah revelou este versículo: إِذْ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. É o versículo de Surat Al-Anfal. Lembra-te, quando clamavas ao teu Senhor, ele respondeu ao teu pedido com a promessa de que eu te ajudaria com 1000 anjos bem organizados. Por isso, Allah ajudou-lhe através dos anjos. O Messias prometido diz: no Alcorão Sagrado, o Santo Profeta sallallahu foi repetidamente prometido a vitória sobre os infiéis, mas quando começou a batalha de Badr, que foi a primeira batalha do Islã, o Santo Profeta sallallahu começou a chorar e rezar: oh meu Deus, se o Senhor destruir hoje este grupo, que era composto por apenas 313 pessoas, ou, segundo algumas versões, 319, ninguém o adorará até ao dia de juízo final. Quando Abu Bakr ouviu estas palavras de boca do Santo Profeta sallallahu, submeteu-se: ó profeta, por que estás tão inquieto? Deus deu-te uma promessa solene de que ele te dará a vitória. E respondeu: isto é verdade, mas apercebo-me da sua indiferença. Ou seja, não é obrigatório para Allah cumprir qualquer promessa. Ora, é preciso compreender que, uma vez que o Santo Profeta sallallahu observou o método de obediência a tal ponto, por que é que alguém se deveria afastar do princípio firme de todos os profetas
de que, por vezes, as profecias de Deus se cumprem em letras e outras vezes em metáforas. Ao narrar este acidente, também respondeu aos seus opositores que objetam que as suas profecias não se cumpriram, que existem diferentes maneiras de cumprimento das profecias. Por vezes são cumpridas em letras e outras vezes em outras formas, mas Allah cumpre a sua promessa que prometeu. No entanto, devemos sempre permanecer humildes perante Deus para que não haja interrupção disso devido à sua necessidade, mas sim que o seu apoio e ajuda estejam sempre incluídos. O Messias prometido al-Islam diz: compreendam que os verdadeiros monoteístas são aqueles que não demonstram sequer um resquício de bondade, nem temem o mundo ao aceitar a verdade. Eles não se importam se o mundo ficar enojado com alguma das suas ações. Alguns dizem que a extensão em que os companheiros costumavam esforçar-se ou jejuar não é provada pelo santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguns dos companheiros quase chegaram à vida monástica, ou seja, estavam tão atraídos pela religião que deixaram o mundo por completo. Isto não significa que eles fossem superior, que Deus nos livre, ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Antes, o facto é que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam foi retirado por ordem de Allah. Ele estava envolvido na adoração de Allah e era cheio de amor divino. Toda a sua vida foi permeada pelo amor divino, mas Allah Todo-Poderoso tirou-lhe a poça. O seu hábito de ocultação não desapareceu. Alguém sabe o quanto se dedicava a mujahada e adoração secretas? Da mesma forma, o incidente do cemitério já foi narrado anteriormente e, ao descrevê-lo, comprovou o ocultamento do santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando ele era na casa de Aisha radhiyallahu anha e quando ela despertou, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam não estava lá. Ela ficou muito surpreendida e não soube onde estava quando foi ao cemitério e viu que ali rezava com grande paixão: "Oh meu Deus, que o meu espírito, a minha alma, os meus ossos e os meus cabelos prostraram diante de ti." Ele descreveu-a assim e disse que Aisha radhiyallahu anha não tivesse conhecimento deste assunto, quem saberia o que o santo profeta sallallahu alaihi wasallam fazia com o seu Senhor, quanto o adorava, como adorava em segredo e em solidão. Foi a mesma situação que as suas lutas e a sua adoração, porque Deus faz com que estas pessoas tivessem o hábito de ocultar informação. É hábito destas pessoas esconderem-se. Por esta razão, o mundo desconhece toda a situação. Não fazem nada pelo mundo. Eles não fazem nada pelo mundo. Aquele com que lidam e se relacionam conhece e vê em todo o lado. Ou seja, estão a adorar Deus, amam Deus e Ele sabe tudo. Não atuam para mostrar o mundo. Depois acrescenta que a condição dos bens e benefícios mundanos do santo profeta sallallahu alaihi wasallam era a seguinte. Certa vez, Umar radhiyallahu anhu foi ter com ele, enviou um rapaz e pede permissão. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam estava deitado numa esteira de palmeira. Quando Umar radhiyallahu anhu entrou, levantou-se e sentou-se. Hazrat Umar viu que a casa estava toda vazia e não havia nenhum conforto. Há uma espada pendurada no pau ou a esteira onde estava deitado e cujas marcas estavam tecidas de forma semelhante nas suas costas. Hazrat Umar radhiyallahu anhu chorou ao vê-lo. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: "Oh Umar, que te fez chorar?" Umar disse que Kisra e César tinham meios de conforto. Tem conforto, bênçãos e coisas confortáveis. E tu, o profeta e o rei dos mundos, deves estar deitado na esteira que deixou os traços no seu corpo. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz:
Omar, o que me importa o mundo? Vivo como um viajante que cavalga um camelo em direção ao seu destino. Pode estar numa estrada deserta e, devido ao calor intenso, avista uma árvore e abriga-se à sua sombra. Assim que o seu suor seca, volta a andar. Hazrat Abu Huraira está lá no Nahaki quando Allah revelou o versículo do Alcorão, Wanzir Ashidatakal Akrabin. Ele advirta os seus parentes. O profeta Sastran levantou-se e disse: O povo do Quraysh, trocai as vossas vidas por mim, pois não serei de qualquer utilidade para vós aos olhos de Allah. Isto é, praticai boas ações, procurai a Deus, adorai-o e entregai-vos ao seu Senhor. Então sereis perdoados. Caso contrário, não vos serei de qualquer utilidade. De seguida, dirigiu-se aos seus outros parentes, à sua tribo, dizendo: O Banu de Manaf, não vos serei de qualquer utilidade aos olhos de Allah. O Abbas bin Abdul Muttalib, não vos serei de qualquer utilidade aos olhos de Allah. O Safia, filha materna do profeta, não vos serei de qualquer utilidade aos olhos de Allah. O Fátima bint Muhammad, peçam o que quiserem, os meus bens, mas eu não serei de nenhuma utilidade para vós aos olhos de Allah. Ou seja, só a sua adoração e a sua relação com Allah os salvarão. Não se preocupava com a própria vida em comparação com o seu amor por Deus. Por isso, quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam começou a pregar, os Qurayshitas foram ter com Abu Talib e pediram-lhe que impedisse o seu sobrinho de criticar os nossos deuses. Caso contrário, nós próprios o deteremos e não deverá interferir. Disseram que já lhe pedimos que impedisse o seu sobrinho. Já lhe pedimos antes, mas o Senhor não o impediu. Agora que viemos de novo, ou o impediremos de dizer tais coisas sobre nós, ou lutaremos contra ele e contra si, até que um dos dois lados seja morto. Quando os Qurayshitas falaram isto a Abu Talib, este mandou chamar o profeta Sallallahu e disse-lhe: O meu sobrinho, não me imponhas um fardo que eu não possa suportar. O profeta Sallallahu pensou que o seu tio abandonaria a sua ajuda e o entregaria aos Qurayshitas. Ele disse: Ó tio, ó Deus, mesmo que estas pessoas coloquem o sol à minha direita e a lua à minha esquerda, não cessarei o meu dever e continuarei a trabalhar até que Deus o cumpra ou até que eu seja morto na tentativa. Então levantou-se e começou a partir. Quando Abu Talib o chamou e disse: O meu sobrinho, faça o que quiseres, ó Allah, nunca te entregarei a eles para qualquer compensação. Este incidente está registrado em Sirta Ibn Hisham. O mensageiro do Islam também narrou este incidente. Ele diz: Quando estes versículos foram revelados, os politeístas são maus, são impuros, são criaturas más, são tolos, são diabos, e os seus deuses são o combustível do fogo e o combustível do inferno. Abu Talib chamou o santo profeta Sallallahu e disse: Ó meu sobrinho, agora o povo está furioso com os teus insultos, está prestes a destruir-te e a mim também. Chamaste os seus sábios tolos, e os seus anciões foram chamados maus, e chamaste os seus vulneráveis deuses combustível de inferno, e os chamaste lenha para o fogo, e os chamaste a todos os males, e descendentes, diabos e imundos, digo-te, no caminho da boa vontade, cala-te e deixa de amaldiçoar, para que não tenha forças para resistir à nação. Santo profeta Sassão respondeu: Ó ti, não é difamação, mas uma declaração do acontecimento e a narração de verdade. E esta é a obra para a qual fui enviado. Se isso me fizer morrer, aceito esta morte de bom grado para mim. A minha vida é dedicada a este caminho. Não consigo deixar de expressar a verdade por meio da morte. E, ó tio,
se te preocupas com a tua fraqueza e sofrimento, então deixa de me proteger. Por Deus, não preciso de nada de ti. Nunca deixarei de cumprir os mandamentos de Deus. Amo os mandos do meu mestre mais do que a minha vida. Por Deus, se for morto desta forma, quero ser ressuscitado vezes sem conta e morrer da mesma forma para sempre. Este não é um lugar de medo, mas sinto grande prazer em sofrer à sua maneira. Hazrat Muslim Maud escreveu no seu comentário: toda a vida do Santo Profeta Sallam parece estar imersa no amor de Allah. Apesar de sua grande responsabilidade congregacional, costumava participar no culto dia e noite. Quando o meio da noite passava, levantava-se para adorar Allah e adorar até de manhã. E é por isso que o Santo Profeta Sallam diz: quando é verdade que estou próximo de Allah e que Allah me concedeu sua graça, não é meu dever agradecer-lhe o máximo possível? A bondade exige a gratidão. Ou seja, quando Allah foi misericordioso comigo, devo estar grato. Da mesma forma, ele não fazia qualquer grande obra sem a permissão de Allah, quando Allah lhe ordenou, pelo que vemos que, apesar de severa opressão do povo de Meca, ele não deixou Meca até uma revelação lhe fosse enviada por Allah. Ele fosse ordenado a deixar Meca através da revelação. Vendo a severidade da opressão do povo de Meca, quando permitiu que os companheiros migrassem para a Abissínia, estes desejavam que os acompanhasse. Diz: ainda não recebi permissão de Allah em tempos de opressão e sofrimento, quando as pessoas se reúnem, os seus amigos e familiares à sua volta. O Santo Profeta Sallam instruiu o seu grupo a migrar para a Abissínia e deixou os sozinho em Meca, porque o seu Deus ainda não lhe tinha ordenado que migrasse. Ao ouvir a palavra de Deus, as lágrimas brotavam-lhe espontaneamente dos olhos, especialmente nos versículos que o recordavam das suas responsabilidades. Abdullah bin Masud uma vez o profeta Sallam disse-me: recita-me alguns versículos do Alcorão. Respondi: o profeta, o Alcorão foi-te revelado. Então, o que te devo dizer? Ele disse: gosto que outros recitem o Alcorão. E continuou: comecei a recitar o verso de Surat An-Nisa. Enquanto recitando, cheguei a este versículo: وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ou seja, o que acontecerá quando fizermos com que o profeta de cada nação compareça perante o seu povo e preste contas dessas nações? E fizermos com que você compareça perante o seu povo e preste contas dele? O profeta Sallam diz: basta, basta. Olhei para ele e as lágrimas corriam de ambos os seus olhos. Já narrei este incidente anteriormente, mas cada vez que o ouvimos, uma nova faceta do temor do profeta Sallam a Allah e do seu amor por ele revelasse. O incidente de sua lesão na jornada de Taif, no contexto de amor de Allah, foi narrado na história após a morte de Abu Talib no ano 10 de profecia. Quando os Quraysh começaram a oprimir o profeta Sallam, ele foi para Taif, ficou em Taif durante 10 dias e convidou-os para o Islã, mas ninguém aceitou o convite. Quando os líderes pensaram que o jovem aceitaria o seu convite, para evitar que o aceitassem apenas com palavras repetidas, incitaram um povo errante contra ele. Eles começaram a atirar pedras até ambos os seus pés começarem a sangrar. Hazrat Zaid bin Harisa anhu também estava com ele. Quando as pedras chegavam, Hazrat Zaid tentava enfrentá-las e até Zaid tinha muitos ferimentos na cabeça. Em Sahih al-Bukhari é narrado que Hazrat Aisha, a esposa do profeta, perguntou ao santo profeta Sallam: não há dia pior para ti do que o dia de Uhud, quando ficaste ferido? O santo profeta Sallam diz: a dificuldade que me caiu do vosso povo é a mais severa.
O dia foi ainda mais difícil quando cheguei dele no dia de Aqaba, ou seja, em Taif, quando me apresentei a Ibn Abi Abdi Jalil Ibn Abdul Kulal. Quando entreguei a mensagem, ele não respondeu o que eu queria. Saí então de lá preocupado e a meditar. Quando cheguei a Carnosale, uma pequena montanha perto de Miná, essa situação desapareceu. Levantei a cabeça e vi que uma nuvem me envolvia. Vi que o Gabriel estava nele. Ele chamou-me e disse: Allah ouviu o que o seu povo diz a seu respeito. Ou seja, Allah ouviu tudo o que lhe quiseram e tudo o que lhe esconderam. Ele enviou o anjo das montanhas para que ordene o que desejar a respeito deles. O profeta sallam diz: então o anjo das montanhas chamou-me, cumprimentou-me e disse: ó Muhammad, ordena o que desejares a este respeito. Se quiseres, farei com que estas duas montanhas se unam sobre eles. Ou seja, se caírem em cima deles, serão enterrados lá dentro. O profeta sallam diz que não. Espero que Allah se levante destes descendentes que adorem o Deus único e não associem nada a ele. Por isso, a sua simpatia prevaleceu também aqui e salvou a nação. E mais tarde, após a conquista de Meca, os seus descendentes também abraçaram o Islã. O Messias prometido al-Islam descrever o estatuto do Santo Profeta sallam diz: aquele elevado grau de luz que foi concedido ao homem, isto é, ao homem perfeito, não estava nos anjos, nas estrelas, na lua ou no sol, nem nos oceanos e rios da terra, nem em rubis, esmeraldas, safiras, diamantes ou pérolas. Em suma, não estava em nenhum objeto terreno celestial, estava somente no homem, isto é, no homem perfeito, cujo exemplo mais completo, elevado, sublime e perfeito foi o nosso Senhor e Mestre, o chefe dos profetas, o chefe de todos os seres vivos, Muhammad, o eleito, e a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Assim, esta luz foi dada a este homem, e de acordo com os graus, foi também dada a todos os seus companheiros, isto é, aqueles que têm a mesma cor em certa medida, isto é, aqueles que seguem a sua sunna entre os seus seguidores. Depois, explicando qual é a responsabilidade que foi dada ao homem, diz: a confiança abrange todas as faculdades, o intelecto, o conhecimento, a mente, a vida, os sentidos, o medo, o amor, a honra, a grandeza e todas as dádivas físicas e espirituais que Deus concede ao homem perfeito. Depois, em conformidade com o versículo seguinte: Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. O homem perfeito devolve tudo isto à sua divina majestade, Allah. Ou seja, aniquila completamente o seu ser em Allah e dedica-o inteiramente ao seu caminho. Ou seja, dedicam todas as suas forças para alcançar o prazer de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, a fim de cumprir as responsabilidades que Deus lhes confiou e obter o máximo amor e afeição de Deus. Assim, esta foi a mais alta glória da confiança que ele cumpriu ao sacrificar-se no amor de Allah. Explicando isto, o Messias prometido al-Islam diz que esta grande estatura foi encontrada na sua forma mais elevada, completa e perfeita no nosso Senhor, Mestre e Guia, o Profeta Imaculado, o justo, testemunhado na justiça, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, como Allah diz no Alcorão: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, la sharika lahu, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, wa anna hadha sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, fatafarraqa bikum an sabili, dhalikum wassa'akum bihi la'allakum tattaqun." Então Allah diz: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Depois diz, وقل أسلمت وجهي لله. Depois diz, وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Ou seja, diz-lhes, a minha oração e a minha adoração, os meus sacrifícios, a minha vida e a minha morte, são todos por Deus, pela sua causa. Ele é o Senhor de todos os mundos, e não tem parceiro, e foi ordenado a fazê-lo, e sou o primeiro dos muçulmanos. Ou seja, do início ao fim do mundo, não há outro ser humano perfeito como eu, que seja uma aniquilação tão elevada em Allah, que ele lhe devolva todas as confianças de Allah. Este versículo refuta aqueles monteístas ignorantes que acreditam que a superioridade do nosso santo profeta sallam sobre outros profetas não é provada de todo, e citam hadiths fracos e dizem que o santo profeta sallam proibiu de receber mais superioridade do que Yunus bin Matta. Estas pessoas ignorantes não pensam que, mesmo que esse hadith esteja correto, seja ainda uma forma de humildade, e é o hábito do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Há um tempo e um lugar para tudo, e uma pessoa justa escreve na sua carta o mais baixo dos servos de Allah. Então, concluída aqui que essa pessoa é realmente pior do que o mundo inteiro, até mesmo do que os idólatras e todos os pecadores, e ela própria admite ser o mais baixo dos servos de Allah. Quão ignorante e perversa é essa pessoa? Deve observar-se cuidadosamente que, numa situação em que Allah nomeou o santo profeta sallallahu alaihi wasallam como o primeiro dos muçulmanos, e o nomeou líder de todo o povo obediente, e nomeou o santo profeta sallallahu alaihi wasallam como o primeiro a devolver a confiança. Então, depois disto, algum seguidor do Alcorão tem o direito de criticar o elevado estatuto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam de alguma forma? No versículo acima mencionado, Deus estabeleceu vários níveis para o Islã e fez com que o nível mais elevado fosse concebido ao santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o resto da tradução é este, ou seja, os versículos lidos são os seguintes. Allah diz ao seu mensageiro, diz-lhe, o meu caminho é o caminho reto, por isso sigam-no e não sigam outros caminhos, pois eles se afastaram de Allah. Ele diz-lhes, se amais Allah, então sigam, ou seja, sigam o meu caminho, que é o mais elevada realidade do Islã. Então Allah amá-los-á, perdoará os seus pecados. Diga-lhe, o meu caminho é aquele que me foi ordenado, entregar todo o meu ser a Allah e sendo puro para o Senhor dos mundos, ou seja, ao ser destruído nele, pois ele é o Senhor dos mundos. Torno-me um servo dos membros que tornam-me completamente dele e do seu caminho. Assim entreguei todo o meu ser e tudo o que era meu a Allah. Agora nada me pertence, tudo o que é meu pertence-lhe. Esta foi a mais elevada realização do estatuto do santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah concedeu ao Messias prometido alaihi salam, e que também nos explicou. Apesar disso, os nossos opositores dizem-nos que insultamos o santo profeta sallallahu alaihi wasallam e damos mais lugar ao Messias prometido alaihi salam. E Allah salve cada Ahmadi do mal deles. O Messias prometido alaihi salam diz num só lugar. Assim, ficou sempre maravilhado com a sublime grandeza deste profeta árabe, cujo nome é Muhammad. Mil bênçãos e paz estejam com ele. Não se pode compreender a extensão de sua sublime posição, e não cabe ao homem estimar a dimensão de sua eficácia espiritual. É pena que a sua posição não tenha sido reconhecida como deveria. É o campeão que restaurou ao mundo ao Tawhid, monoteísmo, que tinha desaparecido. Amou profundamente a Deus e a sua alma. Comoveu-se profundamente com a compaixão pela humanidade. Por isso,
Deus, que conhecia o segredo do seu coração, exaltou-o acima de todos os profetas, desde os primeiros aos últimos, e concedeu-lhe tudo o que ele desejava em vida. Ele é a fonte de toda a graça, e qualquer pessoa que reivindique superioridade sem conhecer a sua graça não é um ser humano, mas antes uma criação de Satanás, pois a ele foi concedida a chave para toda a exaltação e o tesouro de toda a compreensão. Aquele que não recebe por meio dele é privado para sempre. Eu nada sou e nada possuo, porque sou eu que a e representou. Seria ingrato se não confessasse que encontrei o verdadeiro Tawhid através deste mesmo profeta. Alcancei o reconhecimento de Deus vivo através deste mesmo profeta perfeito e através de sua luz, a honra de conversar e ter comunhão com Deus, através da qual contemplo a sua face, foi-me concebida através do mesmo grande profeta. Os raios deste sol da orientação incidem sobre nós como a luz e só podemos permanecer iluminados enquanto estivermos diante dele. Aqueles que estão presos à ideia errônea de que uma pessoa que não crê no santo profeta sallallahu ou se torna apostata e adere ao monoteísmo, reconhecendo Deus como único e sem parceiro, também será salva e que não haverá mal algum em não crer ou em se tornar apostata, desconhecem a verdadeira natureza do monoteísmo. Mas a salvação não pode ser alcançada apenas compreendendo um único Deus. Ela depende de duas coisas. Há duas coisas que conduzem à salvação. O primeiro passo é acreditar na existência e unicidade de Deus Todo-Poderoso com absoluta certeza. E, em segundo lugar, que um amor tão perfeito pela unicidade de Allah seja implantado no seu coração, cujo resultado do domínio e da influência seja que a obediência a Allah se torne o seu próprio conforto, sem o qual não pode viver. Que o seu amor esmague e aniquile todos os amores dos outros. Este é o verdadeiro monoteísmo, que só pode ser alcançado seguindo o nosso Mestre e Senhor, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que razão não pode ser alcançado? A resposta a isto é que a realidade de Deus está oculta, invisível e para além de toda a compreensão, e não pode ser descoberta apenas pelo intelecto humano. Nenhuma prova racional pode ser conclusiva para a sua existência, pois a procura e o esforço do intelecto limitam-se a observar as criações deste mundo e a sentir a necessidade de um Criador. Mas sentir essa necessidade é uma coisa, e alcançar a certeza de que o Deus cuja necessidade foi reconhecida existe realmente é outra bem diferente. A razão só pode saber que existe um Deus, mas muitas pessoas, como eu, dizem não saber quem ele é. E como o método da razão é falho, incompleto e duvidoso, nem todo o filósofo consegue identificar Deus apenas pela razão. Aliás, a maioria das pessoas que querem identificar Deus apenas pela razão acaba por se tornar ateia. E contemplar as criações da terra e do céu não lhes traz qualquer benefício, levando-a a zombar e ridicularizar os santos de Deus. O seu argumento é que existem milhares de coisas no mundo cuja existência não nos traz qualquer benefício e em que a nossa pesquisa racional não comprova qualquer criação que indique a existência de um Criador. Quando pensam com o intelecto, veem coisas cuja existência não encontra suporte racional, sendo, pelo contrário, considerada absurda e falsa. É o que estas pessoas dizem. Infelizmente, estes ignorantes não sabem que a falta de conhecimento não significa necessariamente inexistência. O desconhecido não significa que não exista.
Há milhões de pessoas assim nesta época, e ainda hoje há milhões que se consideram intelectuais e filósofos de primeira ordem e que negam veementemente a existência de Deus. Ora, é óbvio que se tivessem recebido alguma evidência racional forte, não teriam negado a existência de Deus. E se alguma prova racional definitiva os tivesse acusado da existência de Deus, não teriam negado a existência de Deus Todo-Poderoso com extrema desfaçadez, escárnio e riso. Por isso, ninguém consegue livrar-se da tempestade de dúvidas sentando-se no barco dos filósofos. Sentar-se com filósofos ou seguir os seus pensamentos é impossível, pois não há forma de se livrar das dúvidas. Há uma tempestade de dúvidas no coração daqueles filósofos que negam Deus. Certamente se afogarão e nunca conseguirão alcançar a pureza de monoteísmo. Agora, reflita sobre quão falsa e repugnante é a ideia de que o monoteísmo pode ser alcançado sem a intermediação do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e que o homem pode ser salvo através dele. Portanto, se quisermos conhecer a existência de Deus, temos que olhar profundamente para os ensinamentos do Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O Alcorão tem de ser compreendido. Ou ignorantes, como podia haver crença na sua unicidade enquanto não houver plena convicção na existência de Deus? Portanto, compreendam que a certeza da unicidade só pode ser obtida através do profeta, tal como o nosso profeta Sallallahu Alaihi Wasallam convenceu os ateus e os hereges de Arabia da existência de Deus, mostrando-lhes milhares de sinais celestiais. E ainda hoje os verdadeiros e perfeitos seguidores do santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam apresentam estes sinais aos ateus. A verdade é que enquanto uma pessoa não observar os poderes vivos do Deus vivo, Satanás não deixará o seu coração. Nem a verdadeira unicidade entrará no seu coração, nem poderá ter a certeza da existência de Deus. Esta unicidade pura e perfeita só é obtida através do santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E nessa época, o Messias prometido Islam explicou este ensinamento. Então ele diz: tens alguma ideia do estranho acontecimento que ocorreu no deserto da Arábia, quando centenas de milhares de mortos foram revividos em poucos dias? E aqueles que tinham sido desviados por gerações exibiram uma aparência divina, e os cegos começaram a ver, e os mudos começaram a proferir palavras de sabedoria divina, e o mundo passou por uma revolução que nenhum olho jamais viu, e nenhum ouvido jamais ouviu. Sabes como tudo isso aconteceu? Foram as súplicas durante as noites escuras daquele que se perdeu em Deus, e causaram uma revolução no mundo e revelaram maravilhas que jamais se poderiam esperar daquele iliterado e desamparado. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi bi adliha wa uzni li hazihi al-umma wa anzil alayhi anwa'i rahmatika ila al-ab. Envia duas bênçãos de paz, ó Allah, sobre ele e o seu povo, de acordo com a intensidade da dor e da angústia que sentiu pela sua umma, e derrama sobre ele a luz da tua misericórdia para sempre. E diz: e vejo pela minha experiência pessoal que o efeito das súplicas é maior do que o efeito da água e do fogo, mas não há nada tão grande como a oração em termos de causas físicas. Que Allah nos conceda a capacidade de orar desta maneira, nos conceda a capacidade de fazer orações perfeitas, nos conceda a capacidade de fazer orações verdadeiras e nos faça verdadeiros crentes, capazes de cumprir o direito à oração e que se esforcem por seguir o exemplo do santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر